alunos! Tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, conto de mistério e suspense. Módulo 4, páginas 50 a 58. Bom, a vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Charlie Chaplin. Bom, você tem medo do quê? Você gosta de ler histórias que te dão medo? Gosta de ouvir? Gosta de assistir filmes de suspense, de terror? Bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse gênero textual, conto de suspense e mistério. Então vamos saber um pouquinho mais sobre esse gênero. O conto de mistério e suspense é um texto ficcional. O que significa isso? Significa que não é real. O que é ficção? Significa que não é real. Que pretende despertar sensações de tensão no leitor. Por ser uma narrativa, apresenta uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Além disso, a história se passa em lugares sombrios, possui poucos personagens e o narrador pode ser personagem ou observador, ou seja, o narrador ele pode participar da história como um personagem ou ele apenas pode contar os fatos sem participar deles. Capítulo 12, frio na barriga. Olhem esta imagem. Duas crianças estão lendo um livro. E olha a expressão desta garotinha. Histórias de suspense e mistério causam diversos efeitos em nosso corpo. Tensão, olhos arregalados e frio na barriga. Enquanto tudo se revela, vamos nos deixando levar pela emoção da ficção. O que as crianças retratadas na fotografia estão fazendo? O que você acha que elas estão sentindo? Olha só, eu já falei um pouquinho, mas eu quero saber o que vocês estão percebendo aí. Que figuras foram formadas pelas sombras na parede? Olhem só as sombras, parecem castelos, árvores desfolhadas. Ai, 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 né? Tudo isso remete a um gênero, um clima mais sombrio, né? Mas para gerar o medo. Então, pergunto de novo, né? Você gosta de livros e filmes que contam histórias de suspense e mistério? Por que vocês gostam disso? É gostoso sentir esse tipo de emoção? Vocês gostam de ter sustos, medos? Então, vamos para o texto de hoje. Bom, os contos de mistério e suspense nos impressionam, nos emocionam e fazem nosso corpo reagir com algumas sensações. É por isso que esses contos são a leitura favorita de muitas pessoas. Letra A. Que sensações os contos de mistério e suspense despertam em você? Que tipo de ambiente, cenário, personagens e acontecimentos os contos de mistério e suspense costumam ter? A seguir, você vai ler um conto de mistério e suspense. O que você espera sentir ao ler esse conto? Não se preocupe, pois é tudo ficção. Como eu disse, ficção significa que não é real. Então, boa leitura. Vamos lá, eu vou ler o texto para vocês. Recado de fantasma. Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado com uma grande varanda envidraçada e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos com que fui fazendo amizade. Eles diziam que a casa era mal assombrada. Alguns afirmavam ouvir alguém cantando por lá às sextas-feiras. Deve ser coisa de fantasma, falavam. Se existe, nunca vi. E então contava a eles que as casas antigas, como aquela, com revestimento e assoalho de madeira, estalavam por causa das mudanças de temperatura. Isso é um fenômeno natural, conforme meu pai havia me explicado.
Mas meus amigos não se convenciam facilmente. Apostavam que mais dia, menos dia, eu levaria o maior susto. Certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com minha irmã Beth. Depois do jantar, fui para o quarto montar um quebra-cabeça de 500 peças, desses bem difíceis. Faltava um quarto para meia-noite. Eu andava à procura de uma peça para terminar a metade do cenário quando senti um ar gelado bem perto de mim. As peças espalhadas pelo chão começaram a tremer. Vi, arrepiado, 5 delas flutuarem e depois se encaixarem bem no lugar certo. Fiquei tão assustado que nem consegui me mexer. Só quando tive a impressão de ouvir passos se afastando é que pude gritar e sair correndo escada abaixo. Minha irmã tentou me acalmar, dizendo que tudo não passava de imaginação, mas eu insisti e implorei que ela viesse até o quarto comigo. Uma segunda surpresa me esperava. O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de uma casa com um jardim bem florido. No entanto, meu jogo formava o cenário de uma guerra espacial, eu tinha certeza. No dia seguinte, fui até a biblioteca pesquisar o tema. Eu e Beth encontramos dúzias de livros que tratavam de fatos extraordinários e aparições. E a explicação para eventos desse tipo foi a seguinte. Notem que tem algumas linhas aí, já já nós vamos falar a respeito delas. Hoje, minha casa tem o jardim mais bonito da rua. Centenas e lindas margaridas brancas florescem na maior parte do ano, para total espanto da vizinhança. O fantasma? Nunca mais vi. De certo, passeia feliz pelo jardim nas noites de lua cheia. Então, esse espaço está reservado para a imaginação da turminha, ou seja, vocês vão explicar que eventos aconteceram, certo? Bom, esse texto é de Flávia Muniz. A autora do texto que você leu nasceu em Franca, no estado de São Paulo. E desde criança sempre gostou de histórias de suspense e mistério. Em sua carreira como escritora, que já dura mais de 30 anos, foi indicada 3 vezes ao Prêmio Jabuti por livros infantis. E recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o APCA, de melhor livro infantil. Conheça mais sobre a autora acessando o site. Então, temos um site aqui que fala um pouquinho mais sobre a autora e suas obras. E aí, que impressões e emoções você teve ao ler esse conto? Qual parte do conto causou mais tensão em você? Como você reagiria se estivesse no lugar do personagem do conto? Então, eu quero saber, aí me contem. Interpretação escrita. Quais são os personagens do conto que nós lemos agora? Quem se lembra? Tem o menino, muito bem, a irmã Beth, quem mais? Vou colocar aqui para vocês, olha só. Então, o menino, a irmã Beth, seus pais, os vizinhos e um suposto fantasma. Bom, contorne a imagem que indica onde se passa a história que é narrada nesse conto. Então, vou pegar aqui a minha caneta, marca-texto, e vou contornar. Ela passa num prédio ou num velho sobrado? Muito bem, né? Ela se passa num velho sobrado. Quem narra o conto de suspense e mistério que a gente leu? Muito bem, o menino, né? O menino que foi morar nesse sobrado, o menino que se mudou para o sobrado. Assinale a alternativa que apresenta que tipo de narrador é classificado. Narrador personagem ou narrador observador? Bom, como o narrador é o próprio menino da história, né? Então, ele está participando da história. Então, ele é um narrador personagem, certo? Porque ele narra
e participa da história. Vamos lá. 5. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa e por que ele se sentia assim? Bom, ele fala lá no texto que ele se sentia muito feliz porque finalmente ele estava morando numa casa que tinha bastante espaço, né? Então, muito feliz por morar em um lugar tão espaçoso. O que os vizinhos diziam sobre a casa dele? Deixa eu pegar de volta a minha marca-texto, porque eu não sei por que ela sumiu. Bom, os vizinhos diziam que ela era mágica e alguém assoviava por lá às quintas-feiras, que ela era mal assombrada e que alguém cantava lá às sextas-feiras, e que ela era feia e que alguém dançava por lá aos sábados. Muito bem, que ela era mal assombrada e que alguém cantava por lá às sextas-feiras. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Ele dizia que era uma casa velha, né? Então o assoalho era velho, então eles instalavam por conta da temperatura. Então a casa era antiga e o assoalho instalava por causa da mudança de temperatura. Sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando os acontecimentos narrados ocorreram. Então, certa noite, 3 anos atrás, aconteceu algo impressionante. Meus pais haviam saído e eu fiquei em casa com a minha irmã Beth. Então, vocês vão sublinhar aqui, olha, certa noite e 3 anos atrás. Essas expressões, elas nos dizem quando esses fatos aconteceram. Uma certa noite, há 3 anos atrás. 9. Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho e responda as questões. Letra A. A qual fato impressionante o narrador se refere? Então, se você voltou lá na página 53, que ele sentiu um ar gelado perto dele e as peças do quebra-cabeça começaram a flutuar e se moveram e montaram o quebra-cabeça. Bom, letra B. Pinte o relógio que indica o horário em que esse fato impressionante aconteceu. Vocês já devem ter aprendido a ver horas no relógio analógico, certo? Então, no primeiro relógio, os 2 ponteiros estão apontando para o 12. Isso significa que é meio-dia ou meia-noite. No segundo relógio, o ponteiro menor, né? É o menor, está apontando para o 12 e o outro maior está apontando para o 3. Isso significa que é meia-noite e 15. E no último relógio, o ponteiro menor está entre o 11 e o 12, aqui ele já passou do 11, olha, está próximo em direção ao 12 e apontado para o 9, o ponteiro maior. Isso significa que faltam 15 minutos para meia-noite. A gente também pode ler aqui que é 11h45 ou 1/4 para a meia-noite. Então, isso significa que este é o reloginho que vocês vão pintar, que indica o horário que isso aconteceu. Bom, letra C. Qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentarem sozinhas? Primeiro ele congelou. Depois ele ouviu um barulho, gritou e saiu correndo, né? Ele ficou muito assustado. Letra D. Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? Bom, quando ele voltou para o quarto, ele viu que o quebra-cabeça estava completo. Porém, um grande detalhe: o quebra-cabeça que estava montado ali era uma casa com um lindo jardim na frente. Só que não era esse quebra-cabeça que ele estava montando. Ele estava montando de uma guerra espacial.
né? Então, essa foi a surpresa dele. O quebra-cabeça formava a imagem de uma casa com um jardim florido e não de uma guerra espacial. Letra E. Segundo o menino, que imagem deveria ser formada no quebra-cabeça? Eu acabei de responder, né? O cenário de uma guerra espacial. Atividade 10, olha só. Agora sim nós vamos fazer aquela parte. No conto, há um espaço em branco para a explicação daquele tipo de evento. Então, vocês vão inventar, né, uma explicação, como se vocês fossem o garotinho e a irmã Beth, que foram até a biblioteca investigar sobre o evento e acharam uma explicação sobre o que tinha acontecido. Então, vocês é que vão inventar essa explicação. Como explicar que um quebra-cabeça se montou sozinho e não era um quebra-cabeça de um cenário de guerra, e sim de um jardim florido. Bom, sejam criativos e escrevam o texto de vocês aí. Bom, gente, na atividade 11, vocês vão assinalar quais foram as flores que foram citadas no último parágrafo do conto. Bom, para quem não conhecem essas flores, eu vou falar quais são elas aqui. As primeiras são lírios, as segundas são margaridas e a terceira girassóis. Bom, então lá no texto é falado das margaridas, certo? Bom, o conto ele apresenta a situação inicial, o conflito, o clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que é o final da história. Então, associe as partes do conto com os acontecimentos. Então, vocês vão colocar 1 para a situação inicial, 2 para conflito, 3 para clímax e 4 para o desfecho. Então, eu vou ler na ordem que está aqui, para depois a gente poder organizar. Então, o menino e sua família se mudam para um antigo sobrado. As peças do quebra-cabeça começam a se movimentar sozinhas e o quebra-cabeça foi montado. Certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu. E a casa do menino e de sua família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas. Bom, gente, então, qual é a situação inicial? Qual é o primeiro momento aí? Bom, o primeiro momento, então, vocês vão colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um número 1 aqui, olha só. Aqui, né? O menino e sua família se mudam para um antigo sobrado. A segunda cena, né? O segundo momento, que seria o conflito, é que certa noite, quando seus pais haviam saído, algo impressionante aconteceu. Logo depois veio o clímax, ou seja, o momento de maior tensão da história, que foi o momento em que as peças do quebra-cabeça começaram a se movimentar sozinhas e o quebra-cabeça foi montado. E o desfecho, né? Como essa história acabou? Aqui. A casa do menino e da família passou a ter o jardim mais bonito da rua, cheio de margaridas brancas. Bom, gente, o conto Recado de Fantasma narra uma história real ou ficcional? Muito bem, ficcional. Então, vamos marcar o X aqui. Bom, como a gente disse lá no início da aula, o conto de suspense e mistério é um texto ficcional, ou seja, ele não é real, que pretende despertar sensações de tensão no leitor. Por ser uma narrativa, apresenta uma situação inicial, um conflito, o clímax e o desfecho. Além disso, a história se passa em lugares sombrios, possui poucos personagens e o narrador pode ser personagem ou observador.
Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da história, desse conto de mistério e suspense. Envie as respostas lá no Class App e eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo doce para vocês e tchau, tchau.